Aleluia. Glória a Deus. Feche os seus olhos, mas faça uma oração comigo dessa vez. Fala assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração neste jejum para receber todas as palavras, para receber uma medida de fé, de esperança, de alegria. Eu abro meu coração para fluir no poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia. Quantos dão um amém poderoso? Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos aqui já tiveram uma experiência com Deus? Olha para o seu lado. Não, fica com a mão levantada. E a mãozinha assim não, mãozinha assim, ó. Quantos aqui já tiveram uma experiência? Olha para o lado, olha para trás. Olha quantas pessoas já tiveram uma experiência com Deus. Amém? Aleluia. Isso vai facilitar agora a minha ministração. Aleluia. Sabe, queridos, eu creio que se você está aqui, de alguma maneira, você já teve um tipo de experiência com Deus. Talvez alguns tiveram uma experiência em várias áreas já da sua vida. Talvez você começou agora, teve uma pequena experiência, mas que para você foi extraordinária, sobrenatural. E aí você começa a conversar com outros irmãos já teve tantas experiências em tantas áreas, em cada quadrante da sua vida ali, né? Você, no momento de grande aflição, né? Muitas vezes o Senhor foi o socorro bem presente. Quantos podem dar uma glória a Deus por isso? Sabe, isso é tão precioso, porque sabe que essas experiências, elas vão gerando algo no nosso interior, que muitas vezes nós nem sabemos, ou então muitas vezes nós deixamos até guardado ali dentro. Mas acredite, todas as experiências que você já teve, elas foram acumulando um tipo de riqueza dentro de você. Ela foi acumulando como um grande depósito. E sabe que em momentos de muitas crises, quando você passa ou nós passamos por uma crise, sabe que quando nós olhamos para essas riquezas, para essas experiências que nós já tivemos com o Senhor, sabe, nós olhamos para essas experiências e essa experiência nos dá esperança. Fala assim, esperança. Elas nos dão esperança por aquilo que está por vir. Sabe, eu fico vendo as experiências de Davi. Davi matou ali um leão, matou um urso, e eu penso que ele foi acumulando um tipo de riqueza lá, e quando apareceu aquele grande Golias, que nenhum homem do exército de Israel teve coragem e a hombridade de enfrentar, ele estava cheio de esperança no seu interior, e crendo que o Senhor iria entregar aquele Golias diante das suas mãos. Então veja que essa esperança, né? As experiências anteriores geram uma esperança dentro dele para vencer os Golias que iam aparecer. Então é tão importante você guardar essas experiências como um depósito de uma grande riqueza, e saber que isso daí você tem que todos os dias, né, agradecer e declarar. E à medida que você ora, à medida que você vai exercitando essas experiências, o Senhor, diante das tribulações, Ele te dá uma esperança para vencer cada uma delas. Quantos estão compreendendo? Sabe? Então é tão importante, irmãos, você não se deixar se abater. Uma das coisas que o diabo mais trabalha na minha e na sua vida é fazer com que nós fiquemos abatidos diante das tribulações, é que nós fiquemos desanimados, desmotivados, esmurecidos. Esse é o trabalho do diabo. Porque quando você anda dessa forma, você não consegue achar alegria nas experiências passadas, e a esperança das que estão por vir, elas morrem. Ou melhor, elas ficam em stand-by. Mas quando você entende que essa expectativa nas coisas que o Senhor vai fazer, quando você coloca e deposita o seu coração no Senhor, não importa qual seja o cenário, não importa qual seja a situação, quando você menos espera, o Senhor vem e te surpreende.
Quando você menos espera, parece que coisas que não fazem nem tanto sentido para você. Parece que muitas vezes o Senhor vai te dar uma direção que parece que não seria aquela que naturalmente você iria escolher, mas o Senhor te dá uma direção que às vezes não faz nem muito sentido, mas aí você fala, uau, debaixo da palavra do Senhor eu vou fazer. Assim nós vimos na vida de Pedro. Pedro, pescador, pescou a noite inteira e não pegou nada, desanimado, desmotivado, mas aí o Senhor vem e dá uma palavra. Pedro, lança as redes. Ele fala, Senhor, nós pescamos a noite inteira, mas debaixo da tua palavra, nós vamos lançar as redes. Ou seja, debaixo da palavra do Senhor, a palavra do Senhor gerou uma esperança. Fala assim, esperança. E essa esperança fez com que ele tivesse uma atitude. E ele lança, e os irmãos conhecem a história. Pegou peixe, o barco quase foi a pau a pique, quase afundou. Os que estavam próximos vieram ajudar, de tamanha foi a pesca. Sabe que coisa extraordinária? Sabe, mas essa palavra que ele recebeu deu uma esperança. E porque ele recebeu essa palavra de esperança, mudou todo o cenário. Então nós precisamos sim nos enchermos de esperança, de expectativa. Agora veja, pastor, gerar expectativa em quem? Em mim? No governo? No meu líder? No meu cônjuge? Não. Na minha sogra? Não. Nós devemos gerar expectativa no poder do Espírito Santo. Fala assim, no poder do Espírito Santo. É no poder de Deus. Porque a palavra de Deus é poder. Pedro, quando recebe aquela palavra, algo foi liberado, poder de Deus foi liberado, e ele teve ali uma pesca extraordinária. Então, o que move mesmo é a palavra, é o poder do Espírito Santo operante em mim e você. É o dia que você está angustiado, mas aí você para um pouco, e você começa a orar, você vai meditar uma palavra, você vai ver e vai começar a estudar, de repente algo começa a borbulhar no seu interior, e a fé e a esperança começa a surgir. Quantos já tiveram essa experiência? Sabe, mas como é que você tem essa experiência? Eu vou te dizer uma coisa, eu tive essa experiência hoje. Estava meio angustiado, meio preocupado, mas de repente eu separei um tempo. Fui procurar alguns versículos para ministrar aqui. De repente algo começou a acontecer. O Espírito começou a borbulhar. E aquilo que era motivo de tanta preocupação, agora gerou esperança. Expectativa de coisas boas. O Senhor tem pensamento bons a teu respeito. E quando você começa a se encher dessa esperança, você começa a se encher de fé, você começa a lembrar das experiências que você teve, tantas coisas ricas que você já experimentou em Deus, e o Senhor quer te dar coisas e riquezas ainda maiores, experiências ainda maiores do que você já viveu até aqui. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Sabe, se Deus já atendeu, né, aquilo que você esperou tantas vezes, sabe, isso vai acumulando de alguma maneira esperança no seu coração. Projeta para mim Romanos 15, verso 13. Romanos, capítulo 15, verso 13. Olha o que diz: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança. Fala assim, ricos de esperança. No poder do Espírito Santo. Que coisa tremenda. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, e o Deus da esperança, ou seja, Deus é um Deus de esperança. Ele vos encha
de prazer, de paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então veja, essa esperança não está no governo, não está nas minhas finanças, não está no meu cônjuge, não está nos meus filhos, também não está nos meus pais, também não está no meu trabalho. Essa esperança tem que estar em Deus, no poder do Espírito Santo de Deus. Quantos dão glória a Deus? Sabe, então, nós temos que estar com os olhos no poder de Deus. É Ele que transforma água em vinho, é Ele que muda as estações, é Ele que faz o sobrenatural na minha e na sua vida, é Ele que no momento de angústia foi socorro bem presente, acredite. Então não importa qual seja a sua angústia, são nesses momentos em que você olha para o Senhor, são nesses momentos que você clama ao Senhor, e quando você clama ao Senhor, Ele vai falar com você, das multiformas, amém? Vamos ler o 14, mas coloca na LTLH, que talvez aqui alguns irmãos, admoestar, volta ali só um segundo, é que admoestar é conselho, mas vamos ler na LTLH, que Deus nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz por meio da que vocês têm nele. Então veja, essa fé não está no seu trabalho, essa fé não está na sua conta bancária, essa fé também não está nas pessoas que estão à sua volta, essa fé está em Deus, amém? Que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês, não, aí você está era no 14, né? No poder do Espírito Santo. Meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, sabem tudo o que é preciso saber e são capazes de dar conselhos uns aos outros. Amém? Então veja, sabe, tem coisas que muitas vezes nós tentamos resolver sozinho. Tem muitas coisas que muitas vezes nós tentamos guardar para nós, mas quando você fala com Deus, quando você simplesmente procura ajuda muitas vezes, aquela angústia, aquela coisa que dentro de você está te matando, o Senhor vem com a resposta. Talvez não da forma que você esperaria, mas também de uma forma no poder de Deus, talvez não faça muito sentido. Lembra de Pedro? Não fazia muito sentido ele pescar aquela hora, já era, se pesca à noite, no horário não era de pesca, eles já tinham tentado, o mar não estava para peixe. Mas de repente, por conta de uma palavra, eles experimentaram o sobrenatural de Deus. Quantos querem receber uma palavra e receber o sobrenatural de Deus? Dá um glória a Deus aí. Aleluia, é importante você falar aleluia, glória a Deus, porque você se apropria e se enche de fé, amém? Aleluia. E eu quero contar uma história aqui, como que funcionava na época de Eliseu. Os irmãos conhecem a história, mas sabe que, vamos ler primeiro, que talvez tem muitos irmãos que não conheçam, né? Vamos ler, talvez fique mais fácil, mas diz que, vou contar aqui o contexto para a gente ler, você já vai associando. Diz que certa mulher, ela ficou viúva, e o marido era discípulo ali dos profetas, ou seja, está falando de crente. E aí, só que o marido morre, e ela se vê numa situação muito difícil. Mas a Eliseu, profeta de Deus, representante de Deus, ela chega e clama a ele e apresenta a situação. E aí algo sobrenatural acontece. Eliseu, representante de Deus, dá uma direção para ela, para pegar as vasilhas, e não poucas, e daqui a pouco ela sai pedindo para todo mundo, e ela só tinha uma botija de azeite, e ela enche essa botija, começa a derramar, todas as vasilhas são cheias, o suficiente para pagar suas dívidas e viver todo o resto. É impressionante ou não uma história dessa? Poderoso demais. Vamos ler isso na palavra, irmãos? Está lá em 2 Reis 4.
capítulo 4, a partir do verso 1. Aleluia. Leiam comigo. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu. Fala assim, clamou a Eliseu. Dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. E chegando o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Dize-me, que é que tu tens em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas e a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele o fechou a porta sobre si, sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas a enchia. Cheias as vasilhas, disse a ela um dos filhos, chegue-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Sabe, queridos, que história tremenda, que história poderosa. Que história poderosa. E, sabe, eu quero dizer aqui destrinchar aqui um pouco dessa palavra aqui com os irmãos. Sabe que muitas vezes, às vezes tem pessoas que você conhece, ou parentes, ou entes queridos, que falam assim, quando você passa por uma dificuldade, eles falam assim, mas você não é crente? Qualquer coisa que você fala, mas você não é crente? Alguém já ouviu alguma coisa similar a essa? Mas veja, porque muitas vezes associam que o cristão não passa por dificuldade, por tribulação. Mas Jesus já disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E nós estamos nesse mundo. E quando nós ficamos olhando para esse mundo, nós vamos andar muito aflito de fato. Mas quando nós olhamos para Deus, cheio de esperança, sabemos que no momento presente Ele vai fazer algo extraordinário diante dos nossos olhos. E aqui é interessante que, no verso 1 nós vemos que essa mulher perdeu o marido. Era discípulo, o marido dela era um dos discípulos dos profetas, ou seja, era crente. Já parou para pensar nisso? Era crente. Essa mulher era crente. Mas naquela época, olha só, ela era crente, o marido morreu, e naquela época a mulher tinha 3 formas de renda, de poder viver. Enquanto solteira, o pai mantia ela, depois que ela se casava, o marido ia manter, mas se ela se tornasse viúva, não tinha muito o que fazer, a maioria delas se prostituíam, mas ela era crente. Ela era crente. E aí ela se encontra diante de uma grande aflição. Por quê? Os credores iam levar os seus 2 filhos para se tornarem escravos. Você que é pai, já pensou? Você se enrolar numa dívida tamanha e os credores quererem levar os seus filhos como escravo? Tamanha aflição dessa mulher. Depois o que ele ia fazer? Então ela se encontrava numa crise tamanha, que envolvia o financeiro, envolvia os familiares, envolvia os relacionamentos, envolvia muita coisa ali, muitos sentimentos. E aparentemente, sem saída. Sem saída. O que fazer num cenário desse? O que fazer num cenário de tamanha aflição? O que fazer diante de um cenário de tamanha angústia? O que fazer? Sabe, deixa eu falar uma das coisas aqui. O que ela fez? Sabe o que ela fez? Ela não
infamou Deus. Você não vê ela falando mal de Deus. Você não vê ela angustiada com Deus. Também você não vê ela angustiada com o marido. Você não vê ela falando, miserável, não deixou nenhum seguro de vida, não pagou meu INSS. E agora? Como é que eu vou viver? Não deixou nada para mim. Você não vê ela falando mal do marido. Você não vê ela falando mal de Deus. Você não vê. Você não vê ela infamando a terra. Falando e murmurando e reclamando. Você não vê ela fazendo isso. Mas algo você vê. Que está no versículo. Deixa eu ver aqui. Está no versículo 1 mesmo. Vamos ler o versículo 1 mais uma vez. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, crente. Olha o que ela fez. Ela não murmurou, mas o que ela fez? Clamou a Eliseu, o representante de Deus na terra, aquele que falava da parte de Deus. Ela clamou ao Senhor, clamou, procurou ajuda. Sabe que muita gente está vivendo na mesmice, na crise, porque está vivendo sozinho e falando mal, está se colocando numa posição de vítima da própria circunstância, vítima da própria crise, reclamando, murmurando de tudo, de todos. Tem gente que vive assim. Ao invés de parar de murmurar, de reclamar, de fofocar, fica simplesmente falando para tudo quanto é lado, esquece de falar com aquele que de fato pode te ajudar, com aquele que de fato vai falar da parte de Deus. E aqui é interessante que ela fala, clamou ele dizendo, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que ele temeu o Senhor. E ela fala o atual cenário. Qual que era o atual cenário? Ela fala todas as suas aflições. Ela abre o coração. Ela fala exatamente o cenário que ela está vivendo. E chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Ela fala, ela abre o coração. Ela fala, meu marido é crente. O que ela está falando? Eu nem sei porque nós estamos passando por isso. Mas de alguma maneira nós chegamos nesse ponto. Tem uma dívida e estão levando meus filhos. Crise financeira, crise familiar. Meu Deus. E é interessante que no verso 2, ele fala assim, que hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. Meu Deus. E aqui, irmãos, presta atenção. Ela olha para a casa dela, a única coisa que tinha assim de valor, mas ela nem tinha noção do quão valioso era uma botija de azeite. Estava lá encostada, ela falou, tenho só essa botija de azeite, só tenho isso. Vamos ver o que ela fala aqui, vamos ler de novo. Diz o que tens em casa. Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Veja, essa é a história de muitos que não valorizam a botija de azeite e acham que não tem nada em casa, acham que não tem nada de valor, acham que não tem nada de precioso. Quando essa mulher ela fala que ela não tem nada, só tem uma botija de azeite, mas o profeta sabia o valor da botija de azeite, porque o azeite aponta para o poder do Espírito Santo. Aquela botija de azeite era tudo que ela precisava, mas aos olhos naturais ela falava, não tenho nada. Muitos acham que não tem nada porque não tem como pagar as contas, não tem como restaurar o casamento, não tem como receber a cura, não tem como reverter o quadro clínico, não tenho nada. Não tem como me relacionar, não tem como ter filho, não tem como casar, sabe? Cada um tem uma questão que não tem como.
e não tem nada em casa. Mas quando ela falou, não tem nada em casa, só tem uma botija de azeite, o profeta falou, opa, é isso que você precisa. Você precisa do azeite, você precisa do poder operante do Espírito Santo. E ele sabia disso. Então ele fala o seguinte, olha, sai agora, pega todas as vasilhas possíveis, e não poucas, pega todas as possíveis, vai em toda a vizinhança, e pega o máximo que você puder, e não poucas, ele fala em não poucas, pega muito. E aí ela pega, ela sai. Eu penso que saíram os filhos dela, falaram, vamos pegar todas as possíveis. Eles saíram pegando e recolhendo todas as vasilhas, e foram seguindo a direção daquilo que eles receberam. Pega as vasilhas, entra no quarto, começa a encher as vasilhas. Começa a encher todas, e as que você encher, passa de lado, e as que você encher, passa de lado, e vai pegando, e o fluir daquele azeite foi descendo, e foi enchendo cada uma daquelas vasilhas, que não eram poucas, e foi enchendo, e foi enchendo, e eu fico pensando, à medida que ela foi se enchendo, ela foi vendo os problemas dela sendo sanados, ela pensou, já tenho o suficiente, mas quanto mais as vasilhas chegavam, mas ela ia enchendo, até que chega uma hora que ela fala, passa mais uma, filho, e o filho fala, acabaram-se as vasilhas. Nesse momento, o azeite parou. Sabe, queridos, essas vasilhas, elas medem a sua fé, elas medem a minha fé. Sabe quando o profeta fala, vai pegar as vasilhas, ela saiu pegando, mas chega uma hora, talvez ela falou, eu acho que já está bom, acho que já é o suficiente, já temos muitas vasilhas, eu acho que é o suficiente. Em algum momento, talvez você está orando, e você está querendo tantas coisas, mas falando, não vou orar mais não, acho que é o suficiente. Sabe, nessa hora, para o fluir. Mas é tão interessante, que, sabe, eu acho tão poderoso, de alguma maneira, ela não murmurar, ela não reclamar. Sabe, tem pessoas que quando estão no meio da crise mesmo feia, elas não conseguem enxergar nada, mas elas conseguem murmurar, elas conseguem criticar, e muitas delas, elas se colocam como se o mundo, todos e que estão à sua volta, fossem culpados, se colocam numa posição de vitimismo, aí falam, eu estou assim porque o meu pai, aliás, eu nem conheci meu pai não pagou a escola, meu pai não fez isso, sempre vai achar um culpado. Tem uns que vão mais além, essa é a minha sina. Aliás, se você não sabe, eu já nasci apanhando. Tem gente que é assim. Quando eu nasci, o médico já me bateu, eu já nasci apanhando. Tem gente que é assim. E vive um estilo de vida assim. E aí, quando o homem de Deus fala, ei, o que você tem? Não tenho nada. Minha vida é assim. Ó vida, ó céu, ó azar. Não, mas aquela mulher, ela era crente. Quando ele fala, mas ela estava num momento de grande crise, no momento que ela não conseguia enxergar o que estava ali de poderoso na sua casa. Quando ela fala, não tem nada, só tem uma botija de azeite. Queridos, para o profeta era o suficiente. Porque depois que ela encheu todas as vasilhas, oh Deus, depois que ela tem toda essa experiência, traz mais uma, até o momento que falou, acabou, no verso 5, vamos ler o verso 5, partiu pois dele e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, estes lhe chegavam as vasilhas e ela enchia,
cheias vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Sabe, essas vasilhas apontam para a nossa fé. Apontam para a nossa fé. E eu fico vendo nós como igreja. Eu fico vendo como igreja. Eu cheguei aqui, os nossos cursos, geralmente dava 4, 5 irmãos, no maturidade. E no primeiro mês, 2 desistiam. Era um negócio de louco. Mas nós fomos crescendo nisso. Fomos pegando mais vasilhas. A nossa fé foi aumentando. E eu falei que o último semestre a nossa turma tinha mais de 20. E aí quando eu cheguei aqui na terça-feira, e aí fez a contagem, tinha mais de 20. O que isso representa? Que nós temos fé para 20. Nós podemos nos conformar ou aumentar a nossa fé. Fala, não, no próximo semestre nós vamos ter 30. Nós vamos ter 40, e nós vamos subindo, de glória em glória, de poder em poder, quantos estão compreendendo? Então nós vamos adquirindo essas fé, essas experiências, e você precisa enxergar, porque quando você se acostuma, você fala, agora está bom, como que está isso? Pastor, estamos indo, na luta, ou seja, ele só consegue ver a luta, ele não consegue ver que tem uma batalha e uma oportunidade de vitória. Mas quando ele só enxerga a luta, aí tudo que você... É luta, estamos indo. Está ruim, mas está bom. Vamos ir, né? Mas perdeu a fé, entrou no automático. Esqueceu que tem uma botija de azeite no interior dele que está doida para fluir. Nós precisamos fluir no Espírito. Não somente de palavras, mas também com demonstração de poder. Precisa ter poder nas nossas células. O dia que você achar que sua célula tá legalzinha, pronto. Virou um clube social. Faz carteirinha de célula. E paga uma mensalidade do clube. Mas as nossas células é para fluir o poder de Deus. Fluir o poder de Deus. É para o visitante chegar e ele receber uma palavra de conhecimento. É para chegar o visitante. Já falei que o nosso primeiro visitante daqui de São Caetano, que nós tivemos na célula, o primeiro visitante não veio só. Porque a hora que a Paula foi orar, botou a mão no visitante, ficou endemoniado. Daí eu falei, trouxe um demônio junto. Falei, põe no relatório aí, que vem mais um. Por que eu estou dizendo isso? Poder! Você precisa orar, você precisa buscar isso, o fluir. Um dando palavra de conhecimento, outro orando em língua, outro interpretando em línguas. Nós fomos chamados para viver no sobrenatural. Nós fomos chamados para ser despertados nesse tempo. Isso vai atrair muita luta, glória a Deus, mas vai ter muita vitória. Todo mundo quer ter testemunho. Mas quando fala, pois é, sabe o que antecede o testemunho? Muitas vezes é uma grande crise. E aí você ora para ter uma experiência sobrenatural. Quando vem a crise, você esmurece. Não, é agora que você precisa mandar o inferno calar a boca e falar, o poder de Deus vai manifestar e eu vou encher todas as vasilhas. É você fluir até quando? Até se tornar uma fonte inesgotável do poder de Deus. Você foi chamado para ser imparável. O poder do Espírito Santo de Deus habita em você. Como não tem nada, você tem tudo que você precisa. Para de murmurar e começa a fluir, começa a encher. Eu tenho uma dívida, enche com o poder de Deus, não vai ter mais. Eu preciso de uma restauração aqui no meu casamento, enche, deixa transbordar o azeite e não vai ter mais. Eu tenho uma questão com os meus filhos, transborda o azeite e não vai ter mais. Eu tenho uma dificuldade com o meu irmão, transborda e não vai ter mais. E ainda vai sobrar. Até a sua fé, mas qual o tamanho da sua fé? Até onde você quer ir? Quantas vasilhas você vai pegar nesses dias?
Quantas? Às vezes nós falamos assim, ó, ora com o irmão aí orou, você ora 20 segundos, e se orou ainda de uma forma religiosa. Não, deixa fluir, deixa o Espírito colocar coisas em você. Às vezes não vai nem fazer muito sentido, mas quando você começar a abrir a sua boca, começar a orar, começar a orar por aquele irmão, botar a mão no irmão, começar a declarar, você vai ver muitas vezes ele chorando. O que é isso? É o Espírito Santo de Deus te usando para falar coisas que ele precisava ouvir. Mas se você não abre a sua boca, você não experimenta. Se você não derrama a botija de azeite, a vasilha fica vazia. Quantos estão compreendendo? Sabe, queridos, eu creio que esses são os dias de você experimentar algo sobrenatural, poderoso da parte de Deus. Então veja, a botija vai fluir segundo a sua esperança, a sua espera. Então sai orando sem cessar. Sabe, esses dias, tenho sentado com muitos irmãos, e eu sempre falo, Senhor, me usa, me dá uma palavra, traz à tona aquilo que está em oculto. Sabe como é poderoso você ser essa botija fluindo. Você vê as pessoas chegando de uma forma, saindo de outras. Como isso é poderoso. Mas muitos falam, pastor, deixa do jeito que está. Sabe, essa é uma opção. Essa é uma opção. Deus não vai te forçar. Mas eu sei que tem muito azeite aí na sua vida. Pastor, como é que você sabe? Porque dentro de você mora o Deus residente, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. E Ele é uma fonte inesgotável. Ele é a tua alegria, Ele é o teu socorro, Ele é a tua presença. Ele é o tudo em todos. Que coisa poderosa. Ah, se você soubesse. Ah, se você soubesse. Sabe, queridos, isso é algo extraordinário. E aí eu vejo que, sabe, essa mulher, depois que ela teve essa experiência poderosa, sabe, mesmo assim ela volta para falar com Eliseu. Sabe, lá no verso 7 ela fala, então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Sabe, queridos, essa mulher prosperou de uma forma sobrenatural do dia para a noite. Num dia, ela estava para ter os seus 2 filhos levados como escravo. Mas aí no outro dia, ela tinha dinheiro suficiente para pagar todas as dívidas e viver o resto dos seus dias pagando todas as suas contas. Mas sabe o que é interessante? Ela voltou para o homem de Deus. Ela falou, olha, o que eu faço agora? Aconteceu exatamente como você falou agora. Aquele homem deu uma direção. E ela seguiu. Sabe que tem muita gente que nesse caso não volta para a igreja, some, desaparece. Vai voltar bem depois com a cara quebrada. Mas essa mulher, ela falou, olha, nós seguimos a sua direção e foi exatamente assim. E ele dá uma direção para vende tudo, deu uma orientação, paga os credores. E o resto você vive com a sua família. Que coisa extraordinária. Que coisa poderosa. Sabe, Deus mudou o cenário em uma tarde. A Bíblia não fala que horas que isso aconteceu, mas eu penso que aconteceu durante o dia, que ela saiu pedindo todas as vasilhas, chegou com as vasilhas, chegou em casa, e teve muito trabalho, mas também teve muito poder liberado.
Sabe, queridos, eu não sei quais são as suas vasilhas dessa mulher. As aflições dela eram os credores, que queriam levar os seus filhos como escravo. Essa era a aflição dela. Ela precisava de restituição só para isso. Mas sabe o que é mais surpreendente? Quando você clama a Deus, Ele não somente resolve o seu problema, mas Ele faz sobejar a sua expectativa. Faz sobejar só por conta da esperança, só por conta do coração. Sabe, eu não sei o que você tem que clamar a Deus. Eu não sei. Talvez seja uma conversão de algum parente seu. Talvez seja uma dívida que aos olhos naturais não dá mais para pagar. Talvez seja algum relacionamento de alguém que você gostava muito, mas de alguma maneira esse relacionamento foi roubado. E vocês mal se falam. Às vezes com pai, com mãe, com irmão, com vizinho. Às vezes você está precisando de uma cura. E talvez você não tenha nem compartilhado, que você falou, não vou nem compartilhar, mas é justamente quando você abre a sua boca, que você libera essa porção, que você crê que o Senhor vai fazer, aí Ele opera o milagre, aí Ele opera o sobrenatural diante dos seus olhos. Sabe, eu não sei você, eu tenho muitas vasilhas a serem enchidas. Tenho muitas vasilhas a serem enchidas. E nós vamos orar agora. Pastor, como é que eu encho? Orando. Abrindo a sua boca, declarando, falando em nome do Senhor Jesus. Comece a falar agora. Se tiver uma música de fundo, deixa bem baixinho. Não vou fazer um apelo aqui na frente, mas eu queria que você orasse aí no seu lugar. Quiser ficar de pé, sentado, não importa se você está sentado ou se você está de pé. O que importa é você abrir a sua boca e falar. Ela falou, os credores querem levar os meus filhos. Essa era a aflição do coração dela. Eu queria que você agora, nós vamos aumentar o som. Eu queria que você falasse a sua aflição diante do Senhor nessa noite. Que você abrisse a sua boca e falasse, olha, esse é o cenário. A minha dificuldade é essa. A minha dificuldade é essa. Abra a sua boca e fale com o Senhor nessa noite. Amém? Aumenta o som, nós vamos orar. Oh Espírito Santo, ouça o clamor dos teus filhos, ó Deus, nessa noite. Oh Espírito Santo, eles se apresentam diante do Senhor. Fala agora, qual que é o clamor? Clame ao Senhor agora. Fale com o Senhor qual que é a sua aflição, aquilo que talvez tenha tirado o seu sono, aquilo que tem te deixado angustiado, aquilo que tem te deixado muitas vezes, triste. Fala com o Senhor agora, fala, Espírito Santo, essa é a minha aflição, essa é a minha aflição. Rica laralabashuri alaralabas, rica talaralabasturi alaralabashei calaralabas, reca laralabashuri alaralabas, rica laralabashuri alaralabasturi alaralabas, reca laralabashere catalaralabasturi alaralabas, reca talaralabashuri alaralabasturi alaralabas, rica laralabashei alaralabasturi alaralabas, reca talaralabas. Abra o seu coração para Deus. Fale com o Senhor agora. Fala, Senhor, esse é o cenário. O que eu faço diante desse cenário? Fala com o Senhor. Rica laralabasturi alaralabacheca laralabas. Rica talaralabasturi alaralabachereca talaralabasturi alaralabas. Rica laralabasturi alaralabachereca talaralabasturi alaralabas. Oh Espírito Santo de Deus, rica laralabashuri alarabas, rica talaralabashuri alarabas, rica laralabashuri alarabas, rica laralabasturi alarabasheca alarabas, rica laralabashuri alarabasturi catalarabas. Oh Espírito Santo de Deus, rica talaralabashuri alarabasturi alarabas,
Ore catalaralabashuri alaralabashe calarabas. Ore catalaralabashuri alarabas. Oh, aleluia. Sabe, eu queria agora que você baixa um pouquinho só. Sabe, você que já apresentou diante do Senhor, eu queria agora que você, sabe, aquela mulher, ela estava numa tamanha crise, que ela falou, não tenho nada em casa, só uma botija. A botija era tudo que ela precisava. Ela precisava do poder do Espírito Santo. E deixa eu te dar uma boa notícia: você é essa botija. O poder do Espírito Santo vai fluir agora. E você agora vai começar a falar. Você agora vai começar a derramar esse azeite. Você é essa botija derramando esse azeite. Em cada uma das suas crises desse cenário, você vai falar: eu vou derramar agora azeite nas minhas dívidas, eu vou derramar agora esse azeite nesse cenário de confusão na minha casa, eu vou derramar agora a conversão dos meus filhos, porque a tua palavra diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você vai começar a derramar esse azeite agora. Comece a declarar, comece a falar, comece a liberar esse azeite. Aumenta o som, mas aumenta as vozes também. Comece a falar agora, comece a falar. O som da sua voz é o azeite descendo. Se você não fala, o azeite não desce. Se você não fala, se você não põe som, o azeite não desce. Comece agora. Pastor, não quero que a pessoa ouça. Sai andando, sai de perto da pessoa, mas comece a falar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu declaro que as nossas células vão se multiplicar. O poder do teu Espírito Santo vai ser liberado em cada uma das nossas células, na vida dos nossos líderes. Começa a liberar esse azeite agora. Deixa fluir do seu interior. Deixa fluir do seu interior. Oh, Espírito Santo de Deus, flua, 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 flua. Ricalarabashuri, alaracatalarabashuri, alarabas. Ricatalarabaxuri, alarabas. Ricalarabashuri, catalarabasturi, alarabas. Ricalarabashere, calarabasturi, alarabashe. Rialarabasturi, alarabashere, calarabasturi, alarabas. Ore calarabashuri, alarabas. Ricalarabasturi, alarabashere, catalarabas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, poder do Senhor. Ricalarabasturi, alarabas. Ore calarabashuri, alarabas. Ore catalarabasturi, alarabashere, catalarabas. Oh, Espírito Santo, libera mais. Poder do Senhor. Ricalarabashuri, alarabasturi, catalarabas. Ricalarabashuri, alarabasturi, alarabas. Ricalarabashuri, alarabashuri, catalarabas. Ore catalarabasturi, alarabashe, catalarabasturi, alarabashere, alarabas. Em nome do Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo. Oh, aleluia, 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 aleluia. Ricalarabashuri, alarabas. Sabe, queridos, nós vamos orar mais. Sabe, esse fluir, essa fonte é inesgotável. E eu estava observando aqui, uns estão orando e queriam continuar a orar, está fluindo mais. Outros oraram um pouquinho e pararam. Sabe, mas isso é um exercício. Quanto mais você orar, mais fluir, mais poder. Sabe, nós vamos exercer agora esse fluir. Nós vamos orar agora. Não queria ninguém parado, ninguém distraído, ninguém disperso. Nós vamos orar agora. Presta atenção aqui, uns pelos outros. Eu queria que você orasse com alguém que você ainda não orou essa noite. Só que você não vai perguntar. Você não vai perguntar, você quer orar por quê? Você vai chegar lá e vai orar por essa pessoa. Você vai andar aqui no salão, você
Tenha percepção, você encontrou alguém, você vai parar para essa pessoa e falar, vou orar por você. E você começa a orar e o Espírito Santo vai te usar. Esse fluir vai começar. Nós precisamos ser ativados nesse poder. Para isso nós precisamos exercitar, amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos acender essa luz, que às vezes você não está nem enxergando ninguém. Aleluia. Não precisa, vamos subir o som. Né? Você pode orar, mas eu queria que você orasse por alguém, né? Que você tiver, pastor, eu não sei o que orar. Você não precisa saber, deixa o Espírito fluir, Ele vai te usar, amém? Aleluia, oh, em nome do Senhor Jesus, procure alguém para orar, pode sair andando, não precisa ser alguém do seu lado, mas procura, falou, libera uma palavra de vida, seja essa botija cheia de azeite, libere uma palavra. Ore catalaralabasturi alaralabaxê. Não precisa ser da sua rede, nós somos uma única igreja. Aliás, melhor que você ore por alguém que você nem conheça tanto. Ore calaralabashuri catalaralabasturi alaralabaxere catalaralabas. Ore calaralabasturi alaralabashuri catalaralabasturi alaralabas. Ore calaralabashuri alaralabasturi catalaralabaxê. Oh Espírito Santo, libera unção, vida, favor do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Ore catalaralabasturi. Você que nunca orou por ninguém, seja ousado agora. Abra sua boca, fala, eu quero abençoar a sua vida. Já é uma oração poderosa. Deixa fluir, deixa fluir. Rica laralabasturi, alaralabasturi, catalaralabaxê. Ria laralabasturi, catalaralabasturi, alaralabaxere, catalaralabas. Rica laralabasturi, alaralabasturi, catalaralabas. Em nome do Senhor Jesus. Flua, oh, botija de azeite fluindo, enchendo as vasilhas, recalaralabasturi, alaralabaxê, ricatalaralavasturi, alaralabasturi, alaralabas. Oh Espírito Santo, haja um fluir sobrenatural. Oh, recatalaralavasturi, alaralabas, ricalaralabasturi, alaralabas. Se você já orou por um, ore por outro. Ore, continue. Rica talaralabasturi, alaralabasturi, catalaralabas. Ori alaralabaxê, catalaralabasturi, alaralabaxere, catalaralabas. Flua. Ore calaralabasturi, alaralabaxê. Rica laralabasturi, alaralabasturi, alaralabas. Reca laralabasturi, alaralabasturi, alaralabaxere, catalaralabas. Flua. Oh, xereca laralabasturi, alaralabas. Haja o fluir, haja o liberar, haja poder. Oh, checa laralabasturi, alaralabas. O El Shaddai, rica laralabasturi, alaralabasturi, alaralabas. Rica laralabasturi, alaralabasturi, catalaralabas. Oh, deixa fluir. Ore calaralabasturi, alaralabashuri, catalaralabas. Ricalaralabasturi, alaralabaxere, calaralabas. Se você já orou, ore por outro. Deixa fluir o azeite. Ricalaralabasturi, alaralabaxere, catalaralabas. Ricalaralabasturi, alaralabaxere, catalaralabasturi, alaralabas. Ricalaralabashuri, catalaralabasturi, alaralabaxere, catalaralabas. Orica laralabasturi, alaralabaxere, catalaralabashuri, alaralabas. Oh Espírito Santo. Rica laralabasturi, alaralabaxere, catalaralabas. Oh, checa laralabasturi, alaralabaxere, catalaralabas. Orica laralabasturi, alaralabaxere, catalaralabasturi, alaralabas. Oria laralabasturi, alaralabaxere, catalaralabas.
Oh Espírito Santo, flua, flua, flua mais, mais, Senhor. Oh Espírito Santo, haja o fluir, haja o fluir, haja o fluir. Oh xerei catalaralabasturi alaralabas xerei catalaralabas rica laralabashuri alaralabas terei catalaralabas rica talaralabashuri alaralabas xerei catalaralabas ria laralabasturi alaralabas xerei catalaralabasturi alaralabas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Rica laralabashuri catalaralabas xerei catalaralabas. Oh rica laralabas oh Espírito Santo, rica laralabashuri alaralabastereca laralabas ria laralabasturica laralabaxereca talaralabas ria laralabashuri alaralabasturi alaralabaxereca talaralabas oh reca talaralabasturi alaralabas ria laralabashurica talaralabasturi alaralabas. Oh Espírito Santo, flua, 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 flua. Rica laralabashuri alaralabaxereca talarabas. Oh aleluia, oh aleluia, glória a Deus, oh aleluia. Baixa um pouquinho só, aleluia, oh aleluia. Sabe, queridos, você que está orando, continue orando. Pastor, eu quero continuar orando, continue orando, não importa o horário. Mas se você precisa ir embora, já são 10 horas, nós vamos encerrar, que nós não queremos ter problema com o vizinho, amém? Aleluia. Sabe, queridos, deixa eu dizer algo aqui. Você é uma botija cheia de azeite, cheia do poder de Deus. Então, flua nesse poder, seja ousado, abra a sua boca. Eu vi pessoas aqui que oraram por uma pessoa, talvez essa seja a sua medida hoje, encher uma vasilha, mas até o final do jejum, nós seremos como labaredas de fogo nesse lugar. Você vai orar por um, por outro, o Senhor vai começar a te mostrar visões,